Olá, é bom ter você de volta. Nessa próxima decisão proveniente do STJ, nós vamos examinar algumas questões de ordem trabalhista e também previdenciária, derivadas da aplicação da medida protetiva relativa à manutenção do vínculo trabalhista em favor da pessoa que é vítima de violência doméstica e familiar. Trata-se do recurso especial 1757775, proveniente então do STJ, cuja emenda na fração de interesse traz o seguinte: tem direito ao recebimento de salário a vítima de violência doméstica e familiar que teve como medida protetiva imposta ao empregador a manutenção do vínculo trabalhista em decorrência do afastamento do emprego por situação de violência doméstica e familiar, ante o fato de a natureza jurídica do afastamento ser a interrupção do contrato, por meio da interpretação teleológica da Lei 11.340. Incide o auxílio-doença diante da falta de previsão legal referente ao período de afastamento do trabalho, quando reconhecida ser decorrente de violência doméstica e familiar, pois tal situação advém de ofensa à integridade física e psicológica da mulher e deve ser equiparada aos casos de doença da segurada por meio de interpretação extensiva da Lei Maria da Penha. Então, o que você tem aqui é que a Lei Maria da Penha estipula, dentre uma das medidas protetivas disponíveis à vítima de violência doméstica e familiar, a garantia no emprego caso haja necessidade de afastamento do local de trabalho. Sim, examinando os termos da Lei Maria da Penha, é possível conceber uma situação em que o ofensor seja também empregador. Mas o que se teve no caso é que o empregador, nesse caso, e o ofensor eram figuras distintas, mas a vítima teve que se afastar do local onde residia e também onde prestava serviços para uma determinada empresa e foi ao judiciário da vara penal, ao juízo comum estadual, a pleitear a concessão dessa medida protetiva enquanto não pudesse deslocar novamente ao local da prestação do serviço. O que o STJ veio entender, então, é que essa situação, essa medida protetiva poderia ser imposta como encargo provisório ao empregador, ainda que o empregador sequer fosse parte do processo, no processo, afinal, de natureza penal, e depois do prazo de 15 dias pertinente ao auxílio-doença, essa situação se caracterizaria como suspensão do contrato de trabalho e, consequentemente, o pagamento dos salários ou de benefício correspondente estaria ao encargo do INSS. Sim, essa situação gera algumas situações relativamente inovadoras, porque tanto no âmbito processual quanto no âmbito material. Porque, afinal, o empregador sequer é parte no processo, mas é objeto de medida protetiva, de obrigado a cumprir os efeitos de uma medida protetiva a qual ele sequer deu causa. Mas, enfim, o que se tem é que o STJ veio a compreender, sempre com alerta de que nem sempre o STJ ou a Justiça Comum utiliza os termos trabalhistas da forma mais precisa, de que se caracterizaria inicialmente como um caso de interrupção do contrato de trabalho. E sim, no auxílio-doença, os primeiros 15 dias são de efetivamente interrupção, mas após isso já não é mais obrigação do empregador pagar os salários, o que fica a encargo do INSS, né, com pagamento de benefício correspondente ao auxílio-doença. O que se tem do outro aspecto de ordem material é porque, no decorrer dessa decisão, o STJ submete a esse afastamento a eventual perícia, ou melhor, a concessão do auxílio-doença a eventual perícia pelo INSS, gerando a possibilidade de que, eventualmente, o INSS venha a se recusar a conferir esse benefício. Entretanto, a construção jurisprudencial, a construção interpretativa que o STJ procedeu, foi nesse sentido, de que, sim, era possível, como vimos no outro vídeo, que a vara penal ou a vara de casos de violência doméstica familiar ou uma vara penal simples, profira a decisão conferindo essa medida protetiva, que deve ser cumprida pelo empregador, ao menos nesse período inicial, e depois pelo INSS. E que, de fato, se caracterizaria, então, de forma analógica, como situação correspondente àquelas que autorizam a concessão de auxílio-doença.
E dessa forma, a parte vítima nessa situação pode ter preservado o seu vínculo de emprego nos primeiros 15 dias, recebendo remuneração ainda do empregador, mesmo que não compareça ao serviço, e após isso, caso seja concedido o auxílio-doença, esse benefício será concedido e, consequentemente, o empregador fica desonerado dessa situação. Algumas circunstâncias podem advir de toda essa situação, como a obrigação do ofensor reparar o empregador ou, de alguma forma, ressarcir o empregador por esse tipo de ônus que foi assumido, tanto porque a própria Lei Maria da Penha impõe que o ofensor seja responsável ou seja responsabilizado perante órgãos estatais pelos danos ou pela reparação, ressarcimento dos danos que sejam necessários, que sejam decorrentes dessa agressão. Então surge também esse outro tipo de matéria. E de fato, aparentemente o que se tem é uma tentativa de solução que foi dada nesse caso, porque não se estipulou se o empregador, se a medida protetiva, a lei não estipulou que a medida protetiva seria simplesmente a manutenção de emprego, ou seja, haveria simplesmente a suspensão do vínculo trabalhista, mas o vínculo seria mantido sem a necessidade de comparecimento ao trabalho, tampouco de pagamento de salários. Mas o que o STJ interpretou foi de que não haveria sentido em simplesmente conferir esse tipo de medida protetiva, que sim haveria necessidade de algum tipo de pagamento, ainda que por meio do auxílio-doença. É certo de que o mais apropriado, antes que venha uma solução mais definitiva de ordem jurisprudencial, seria uma definição mais expressa ou mais definitiva no texto da lei. Entretanto, o que se tem é esse caso precursor, vindo do STJ, que trata dessa matéria. Ainda que, como vimos no vídeo anterior, não seja estranho a vara penal, uma vara especializada em violência doméstica e familiar, a concessão dessa medida protetiva, é certo que não vai parecer estranho que algum juiz trabalhista também se veja diante de uma alegação desse tipo e tenha que providenciar a aplicação dessa medida protetiva, ainda que reflexamente. Por exemplo, se houver uma discussão posterior e a vítima dessa violência doméstica venha alegar apenas na reclamação trabalhista, não necessariamente como uma medida protetiva, mas para uma justificativa de por que não compareceu ao trabalho e ter preservado o vínculo trabalhista ainda nessa situação. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de ajudar você a entender melhor o direito do trabalho e o processo do trabalho. Se essa questão ou alguma outra lhe gerou dúvidas, deixe indicado nos comentários desse vídeo e eu preparo um subsequente para tratar da matéria. A ementa completa desse julgado estará logo abaixo aí na descrição do vídeo. Eu peço que você deixe seu like, assine o canal e divulgue esse material com outras pessoas que possam ter nele interesse. Mais uma vez eu agradeço e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!